Olá pessoal, na aula de hoje iremos ver um pouquinho sobre os indicadores de produção. Para que servem? Como podem melhorar a eficiência da sua mina com os indicadores? E como calcular os indicadores de produção. Vamos lá? O primeiro indicador a ser abordado vai ser a produtividade. O que é a produtividade? A produtividade nada mais é do que a massa movimentada dividido por horas trabalhadas. O que quer dizer massa movimentada? A massa movimentada é a soma da quantidade de estéreo lavrada mais a quantidade de minério lavrado. Então você tem a massa movimentada da sua mina dividido pelas horas trabalhadas, então você tem a produtividade da sua mina. Outro conceito importante é a disponibilidade física. A disponibilidade física é um indicador de produção atrelado a um equipamento. Vamos ver um pouquinho. O equipamento, você vai trabalhar com ele em uma determinada hora ou várias horas, vamos dizer assim. O equipamento vai ter uma determinada manutenção ou várias horas de manutenções. Então, para entender esse indicador, disponibilidade física, você tem que saber o que? É um indicador que vai medir o quanto o equipamento está disponível para ser usado. Porque pode ser que ele esteja em manutenção. Então, as horas em manutenção impactam na disponibilidade física do equipamento. Você tem horas calendárias. O que são horas calendárias? Horas calendárias, vamos lá, é de acordo com o modo que a sua mina trabalha. Vou dar um exemplo aqui. Uma mina que trabalha 24 horas por dia, 365 dias no ano, qual é a horas calendária? Você vai pegar 24 e vai multiplicar por 365 dias. Então, você vai ter as horas calendárias daquela mina. Aí quantas no ano? Aí quantas horas vai ter de manutenção? Depende. Depende do tipo de equipamento que você está trabalhando, depende da manutenção, se é uma manutenção corretiva, se é uma manutenção preventiva. Manutenções corretivas é aquela que você vai dar quando o equipamento quebra. Isso muitas vezes não é possível se prever. Mas as manutenções preventivas, a corretiva quando o equipamento quebra, a preventiva já é para prevenir uma futura quebra. Por exemplo, muitas vezes tem no manual do equipamento de tantos em tantos tempos, tem que realizar uma lubrificação, tem que realizar uma troca de peças X, Y, dentre outros. Então, se caracteriza por manutenção preventiva e corretiva. Então, essas horas de manutenção é a soma de manutenção preventiva e corretiva. Vamos avançando. Utilização física. O que é a utilização física? A disponibilidade mediu o quanto o equipamento está disponível para você utilizar na sua mina, mas a utilização física ela vai medir o quê? O equipamento ele pode estar disponível para você, mas pode acontecer uma situação que você não usa o equipamento. Por exemplo, o equipamento disponível para você, você tem um trator na sua mina, vou dar um exemplo, só que você tem apenas um único operador de trator e esse operador de trator ele falta em um determinado dia de trabalho. Então, o trator está lá disponível para você, ele não está sendo realizado manutenções nele, mas você também não está utilizando ele. Então, o que acontece? O seu indicador de disponibilidade física começa a tá ali, ele está 100% disponível para você, mas você não está utilizando. Por isso é importante a gente medir o indicador utilização física também, não só a disponibilidade física, porque a utilização vai medir o quanto você usou daquele equipamento que está disponível para você. Então, ele é baseado em quê? Em horas trabalhadas. Então, as horas trabalhadas dividido por horas calendárias menos em manutenção vai ser o valor da utilização física, o quanto você usou daquele equipamento. Pode ser que você use 100% daquele equipamento no dia. Pode ser que não. Em determinado momento, aquele equipamento está parado. Um exemplo, se você tem lá um equipamento, né, na hora de trocar o turno do operador, um operador ou a parada para almoço, então o equipamento ele está lá, ele está disponível, mas você às vezes não vai estar utilizando, então você perde aquele tempinho ali de utilização. E o último indicador que eu vou abordar aqui hoje para vocês é
o rendimento, que ele está atrelado ao quê? A disponibilidade física vezes a utilização física. Então, nada mais é do que a multiplicação dos dois indicadores anteriormente abordados. Nesse exemplo aqui, a gente vai ver que você tem uma situação hipotética de uma mina, aonde que você tem equipamentos de produção e equipamentos auxiliares. Dentro dos equipamentos de produção, a gente tem equipamentos de perfuração, equipamentos de escavação, equipamento de carregamento, equipamentos de transporte, e dentro dos equipamentos auxiliares você tem trator de esteira, trator de pneu, moto niveladora, reta escavadeira, caminhão-pipa. E todos esses equipamentos aqui, eles têm horas calendárias, que são as horas pré-determinadas de acordo com a estrutura da sua mina. Já as horas trabalhadas vai depender do quanto você vai trabalhar com o equipamento. E as horas de manutenção, como eu falei, vai depender da sua previsão de manutenção preventiva mais corretiva. Então, baseado nisso, utilizando aquelas formulazinhas anteriores, essas aqui, você vai ter aí o seu cálculo da sua DF, UF e do seu rendimento. Vale ressaltar que o rendimento ele nunca pode ser maior que a DF nem que a UF. Por quê? São valores percentuais, você está multiplicando valores menores que 1. Então, o rendimento ele é sempre menor do que a disponibilidade física e que a utilização física. Pode reparar em todos os cálculos aqui, isso vai acontecer. Beleza? Todos esses indicadores é importantíssimo, porque como você quer melhorar a produção da sua mina, como que nós vamos desenvolver essa mina mais rápido? Se você não consegue monitorar os seus indicadores, não tem como você ter uma melhora. Então, esses indicadores, eles servem para ganho de eficiência no seu desenvolvimento, eles servem para melhoria de produtividade da sua mina, eles servem para, muitas vezes até tem empresas que utilizam esses indicadores como índices de remuneração variáveis para seus colaboradores, ganhando, né? Proporcionando aí bônus, salário a mais em determinado período, participação em lucros, participação em rendimentos na empresa. E o operador, né, não só o operador, mas todos os colaboradores envolvidos naqueles indicadores vão conhecer os indicadores, saber aonde que eles podem atuar para ter um ganho aí de eficiência. E esse ganho vir em cascata, né? Afetar todas as esferas, porque se você produz mais, você vai vender mais num custo mais baixo com o mesmo pessoal. Então isso aí é um ganho de eficiência no seu desenvolvimento. Ok?